No segundo semestre de 2013, no Laboratório de Instrumentação Oftálmica do Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação da Escola de Engenharia de São Carlos, a equipe liderada pela professora Liliane Ventura, formada por alunos do curso de graduação e de pós-graduação em Engenharia Elétrica, desenvolveu um protótipo que mede o índice ultravioleta no campus da USP de São Carlos e o exibe num painel óptico para o público. Esse índice consiste em uma medida dos níveis relevantes de radiação solar ultravioleta, a qual pode causar queimadura na pele humana, também conhecida como eritema. A ocorrência de tal efeito está relacionada com a resposta biológica dos diferentes tipos de pele à dose e comprimento de onda da radiação UV recebida. Além dos tradicionais métodos para se proteger do sol, como chapéus, óculos escuros, abrigos, etc., uma outra forma para proteger a pele da radiação ultravioleta é a utilização de protetor solar, que possui um índice de proteção chamado FPS, uma medida criada por laboratórios que indica a eficácia dos filtros solares, ou seja, o quanto os protetores solares protegem a pele dos indivíduos. Quanto mais alto o valor do FPS, maior será a proteção que o filtro solar oferece contra os raios UVB, radiação ultravioleta que pode causar câncer. O FPS também tem o poder de indicar o tempo que a pessoa pode se expor ao sol usando o filtro solar e quando ela deve colocar novamente. Assim, um protetor solar com FPS 30 indica que a cada 30 minutos deve ser reaplicado. Em 1987, a Comissão Internacional de Iluminação estabeleceu a curva eritêmica, ou seja, um espectro de ação que reflete a sensibilidade biológica nos diferentes comprimentos de onda. O índice ultravioleta é apresentado como número inteiro. O UV é sempre apresentado para uma condição de céu claro, isto é, para a ausência de nuvens, que na maioria dos casos representa a máxima intensidade de radiação. A medida do índice ultravioleta pode ainda ser influenciada por diversos fatores, tais como horário, posição do sol, localidade, altitude, espessura da camada de ozônio na localidade, presença de nuvens, época do ano, predominância do ambiente como concreto, água, plantas, etc. Todas essas características são levadas em consideração como parâmetros de entrada no modelo computacional utilizado para os cálculos. As irradiâncias espectrais, que é a quantidade de energia por unidade de área e por comprimento de onda, ou seja, watt por metro quadrado por nanômetro, são calculadas a partir dos parâmetros mencionados. Essa irradiância espectral é ponderada pela resposta da pele à radiação ultravioleta, pelo espectro de ação eritêmica, que corresponde à resposta biológica da pele humana a esse tipo de radiação. Uma vez ponderada, a irradiância, agora chamada de irradiância eritêmica, é integrada no intervalo espectral entre 280 e 400 nanômetros, UVB e UVA. Tudo isso é multiplicado pela constante de conversão equivalente a 40 watts por metro quadrado. Desse modo, o índice ultravioleta nada mais é do que um formato simplificado para a apresentação da irradiância eritêmica. Cada unidade de UV corresponde a 25 miliwatts por metro quadrado de energia. O índice real em determinado horário não fica disponível para consulta pública. Assim, a equipe do curso de Engenharia Elétrica em São Carlos desenvolveu um protótipo que mede o UV a cada 15 minutos em condições climáticas reais. O painel é constituído por 4 módulos: o de aquisição, o receptor, o que calcula o índice ultravioleta e o que exibe o índice ultravioleta para o público. O módulo de aquisição corresponde a um sensor que capta os raios solares durante o dia todo e que possui correção de cosseno para perfeita captura dos raios solares, independentemente da posição angular do Sol. Esse sensor envia um sinal de tensão com variação entre 0 e 5 volts para a entrada de um microcontrolador PIC. Este interpreta a informação e envia para um transmissor de radiofrequência Zigbee, o que transmite para o módulo de recepção. O módulo de recepção é constituído por um receptor Zigbee conectado a um shield USB e que, por sua vez, transmite via USB os dados recebidos pelo Zigbee para um computador, no qual são armazenados e tratados por um programa para que, então, o índice ultravioleta seja determinado pelo módulo de cálculos. O quarto módulo é constituído por um painel óptico luminoso, que recebe os dados via Zigbee receptor e exibe o valor do índice ultravioleta para o público. O painel luminoso está disponível ao público no Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação, permitindo que o índice ultravioleta real do campus de São Carlos seja visualizado e atualizado a cada 15 minutos.